Fala, meus queridos, aqui é o professor Vareta do canal Geo Raiz, aula na lousa e giz. E vamos falar hoje sobre climas do Brasil, fechando um conjunto de aulas de climatologia. Tudo isso depois da vinheta. Então vamos lá, rapaziada. Antes de eu começar a aula, vou fazer aquele pedido de sempre. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu curtir. Cara, quando você curte, você está sendo positivo comigo, com o Patrick que está editando e com todo mundo que está recebendo esse conteúdo. Vamos lá, já fiz uma aula sobre elementos do clima, já fiz uma aula sobre El Niño e já fiz uma aula sobre massas de ar que atuam no Brasil. Vou deixar aqui o card com a playlist de todas essas aulas para você pegar tudo importante de clima. E a gente vai fechar falando de climas do Brasil e olha aí, ó. Caprichei no mapinha, vai, dá um valor no meu mapinha e deixa o curtir. Vamos começar então a falar dos climas do Brasil, começando a falar do clima equatorial. O clima equatorial é o clima da região amazônica, certo? Como que é o clima da região amazônica? Lembrando nas aulas anteriores, se está muito perto da linha do Equador, que corta mais ou menos aqui, quer dizer que recebe muitos raios solares, então vai ser uma região extremamente quente. Por isso eu posso falar que o clima equatorial é um clima quente e úmido o ano todo. O ano inteiro ele é quente, o ano inteiro ele é úmido. Vamos lá, pausa para você pensar aqui comigo. Se o ano inteiro ele é quente, a variação de temperatura ao longo do ano é pequena. Nós chamamos isso na geografia de amplitude térmica. Eu posso falar, então, que o clima equatorial é o clima com menor amplitude térmica. E devido ao processo de evaporação dos rios da Amazônia, de evapotranspiração da floresta amazônica, o que acontece? É muita umidade sendo jogada para a atmosfera e provoca um fenômeno chamado de chuva convectiva. Essa umidade sobe na atmosfera, cria nuvens carregadas de vapor de água e ao fim da tarde, quando essa nuvem esfria, o vapor de água condensa e bum, cai com uma pancada de chuva. Forte, mas de curta duração. Nós costumamos aqui chamar isso de chuva de verão. Por quê? Porque aqui na região sudeste isso só vai acontecer no verão, onde a temperatura é mais alta e provoca essa maior evaporação. Lá na região amazônica, essa chuva acontece o tempo todo, afinal é sempre quente. Por isso, a chuva convectiva acontece lá em alguns locais rigorosamente todo dia. Vamos lá, olha aqui o climograma do clima equatorial. Lembrando que no climograma nós temos os meses do ano, a temperatura com uma linha e as colunas sendo as chuvas. Então, vamos lá, no climograma, a linha é a temperatura e as colunas são as chuvas. Nunca esqueça isso. A linha aqui sempre alta, com temperaturas altas e as chuvas bem altas o ano todo, o ano inteiro chovendo. É o clima com maior índice pluviométrico do país. É o clima que mais chove. Como eu disse, algumas regiões chovem todo dia. Vamos para o segundo clima que está aqui em laranjado. É o clima tropical típico ou tropical semiúmido. Vamos lá. Eu gosto de falar que esse clima possui o verão quente e úmido e o inverno ameno e seco. O que é ameno, Vareta? É suave. O inverno é mais frio que o verão. Claro que é mais frio que o verão, mas eu não posso falar que uma região que tem 20 graus de média térmica no inverno é fria. Se você já foi para Goiás, mesmo no inverno, eu fui uma vez na Chapada dos Veadeiros, um lugar super maravilhoso, super mágico, e cara, é um calorzão mesmo nos meses de julho, que é os meses de inverno. Então vamos lá. O que marca muito essa região é você ver que nós temos um período úmido e um período seco. É comum falarmos desse clima com duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, duas estações muito bem definidas. Quando você olha no climograma, você consegue reconhecer isso, ó. Verão, que é o começo e o final do ano chuvoso, e o inverno mais seco. A temperatura com uma ligeira queda no inverno, e esse é o clima tropical típico. Legal saber que no Brasil tem algumas variações do clima tropical. E uma dessas variações é o clima tropical de altitude. Vamos lá lembrar de fatores climáticos. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Certo? O
que acontece então num clima tropical de altitude, que é muito comum aqui, ó, na região serrana do Sudeste, até um pedacinho do Mato Grosso do Sul? Essa região, por ser mais alta, vai ter a temperatura um pouco mais baixa que o clima tropical. Ela segue a mesma ideia do regime de chuvas, o verão chuvoso e o inverno seco, só que sempre com médias térmicas mais baixas. Tanto que aqui eu posso falar que realmente o inverno é frio. Quer uma cidade que é um bom exemplo disso? Se você está aqui no Sudeste, a cidade de Campos do Jordão. É uma cidade turística de frio, onde as pessoas vão para passar frio. Não sei porque elas fazem isso, eu odeio passar frio. Você prefere frio ou calor? Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Então você tem ali esse clima muito mais frio justamente pela altitude. Essa é um exemplo típico do clima tropical de altitude. Tem outras cidades, Vareta? Claro que tem. Monte Verde, Poços de Caldas. Vou dar sempre mais exemplos da minha região, porque está mais perto de onde eu vivo, é mais fácil fazer esses exemplos. Bom, saindo desse clima, vamos para o outro e último tipo climático da subdivisão dos tropicais, que é o que está em verdinho aqui, ó. Você pode chamar ele de tropical úmido ou de tropical litorâneo. Eu coloquei na lousa aqui como tropical úmido, mas pode aparecer com esses dois nomes na sua prova. Se ele é o clima tropical úmido, ele vai sofrer muito com um fenômeno chamado de chuva orográfica. Vamos lembrar o que é isso? As massas de ar, olha aí, só retomando as aulas antigas, que vêm do oceano, carregadas de vapor de água, certo? Elas vão encontrar com uma elevação do relevo e ao essa massa de ar encontrar com essa elevação do relevo, ela chove de um lado e deixa seco do outro. Falei isso bonitinho na aula de massas de ar. Isso provoca então uma quantidade muito maior de chuvas nessa região, porque o Planalto vai segurar a chuva nela, a chuva vai bater no morro, vai bater no Planalto, e quando chegar para o interior do Brasil, já chega com uma menor quantidade de água. Por isso, a principal característica desse clima é essa chuva orográfica. E é devido a essa maior chuva causada dessa massa de ar que fica preso ali na serra, que a gente chama esse clima de tropical úmido. Vamos lá, existe uma variação desse clima quando nós falamos da região Nordeste e da região Sudeste. Na região Sudeste, você tem que as temperaturas mais altas estão no verão, um pouquinho mais baixas no inverno, mas as chuvas são concentradas nos meses de verão. Chove o ano todo, mas chove muito mais nos meses de verão. Porém, no Nordeste é diferente. E esse climograma que eu desenhei é justamente o climograma da região Nordeste. Por que você desenhou do Nordeste? Porque é o que cai na prova. Anota isso. Nunca vi aparecer um climograma do clima tropical úmido, ou tropical litorâneo, ou tropical oceânico, que falasse do Sudeste. É sempre da região Nordeste. O que acontece na região Nordeste? O que eles inclusive falam? Se você olhar, ele tem uma diferença aqui, ó. As chuvas estão concentradas no mês de junho, julho e agosto. Elas estão concentradas nos meses de inverno. E essa é uma característica típica dessa região. Sabe quando você vai, fazendo a propaganda aqui, você vai na CVC, pega aquela revistinha de locais para viajar no Nordeste? Se você ler a revistinha, vai estar lá escrito que várias capitais do Nordeste têm uma maior concentração de chuva nos meses de inverno. A hora que você vai aqui já para o Ceará e segue reto, não, mas da Bahia até o Rio Grande do Norte isso acontece. Eu já peguei chuva 2 vezes em julho lá no Nordeste. Indo para o nosso penúltimo clima, é o clima semiárido, é o clima do sertão do Nordeste. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Ô forrozinho bom! Terra do forró, terra de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga cantou muito esse lamento sertanejo referente à seca, que é a principal marca do clima semiárido. Semiárido quer dizer semideserto. Então, quando você ouviu Asa Branca, que é a música mais famosa, ele está falando justamente dessa região que tem um clima muito quente e muito seco. Dá uma olhada o climograma que eu coloquei aqui, ó. Temperaturas extremamente altas, porém pouquíssima chuva. Você encontra um pouquinho mais de chuva entre março e maio, um pouquinho mais, não quer dizer que está chovendo pra caramba. Por quê? Ventos úmidos vindos daqui do Mar do Caribe acabam conseguindo penetrar nessa região. Porém, o que acontece para essa região ser tão seca? Olha lá,
A chuva que poderia vir do litoral, do oceano, ela bate no Planalto da Borborema. Ela bate no que a gente chama popularmente de Planalto Atlântico. A chuva que poderia vir da Amazônia, se você não está entendendo sobre o que eu estou falando, é a massa de ar que vem da Amazônia, ela bate no Planalto lá no Maranhão. Então você tem muita chuva aqui, e essa região no meio, que é o sertão do Nordeste, chega pouquíssima água. Vamos lá. Uma região mais baixa, cercada por regiões mais altas, nós chamamos isso de um relevo de depressão. Se você pegar o tipo de relevo dessa região, a nomenclatura correta é a depressão sertaneja. Nossa Maria Mendonça ali, ó. Eu quero ver certo? Por isso, a chuva que poderia vir do litoral não consegue. A que poderia vir da Amazônia não consegue. A que poderia vir do sul, ela vai se gastando e não tem força para chegar lá. Isso vai fazer dessa a região mais seca e o clima mais seco do Brasil com o menor índice pluviométrico. E para fechar de vez, o clima subtropical. Sub quer dizer abaixo, ele fica ali abaixo do Trópico de Capricórnio. É praticamente a região sul do Brasil. O que marca esse clima? O verão quente e um inverno frio, rigoroso. Tão frio, que em alguns casos pode acontecer neve e temperaturas abaixo de zero. Então fique esperto que de vez em quando você ouve, por exemplo, a cidade de São Joaquim, Santa Catarina, é muito comum ter neves lá. Se você jogar no Google Imagens, você vai achar algumas imagens de neve em Santa Catarina, cidade de São Joaquim. O que acontece? Por que ele é tão frio? Ela sofre muito mais a ação da massa de ar polar, que fica batendo aqui constantemente e nos meses de inverno com muita força. O que é legal desse clima? Apesar de ele ter o verão bem quente, é quente mesmo, hein, mano? Se um dia puder passar férias de verão em Santa Catarina, é da hora. E o inverno muito frio. Muito quente e muito frio é uma variação grande de temperatura. Então vamos lá. O clima subtropical é o clima que possui a maior amplitude térmica. Equatorial, a menor amplitude, menor variação. Subtropical, a maior variação. E as chuvas desse clima? As chuvas desse clima são muito bem distribuídas. Chove mais ou menos igual o ano todo. Olha aí. Eu poderia até colocar essa chuva um pouquinho mais alta, não é seco. É um clima com um bom regime de chuvas e muito bem distribuído. Como eu falei, a temperatura, olha aqui, ó. A queda de temperatura nos meses de inverno e as chuvas acontecendo de forma igualitária o ano todo. E com isso, nós fechamos a nossa aula de climas do Brasil. Deixa seu curtir, não esquece de ver a playlist com todas as aulas de climatologia, uma aula complementa a outra para você nunca mais errar. Esse que é o tema mais comum de aparecer nas provas de vestibular quando a gente fala de geografia física. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fiquei com as musiquinhas da Maria Mendonça na cabeça agora. Depressão sertaneja. Eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assume as consequências dessa traição. Infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar.